Bem-vindos, irmãos e irmãs. Vocês já se perguntaram como nossas vidas estão conectadas à história de Adão? Vocês sabiam que a linhagem de Adão carrega segredos, lições e a promessa de um Salvador? Hoje, vamos explorar Gênesis 5, uma passagem rica em significado que vai muito além de uma simples lista de nomes. Esta é uma história sobre como Deus planejou a redenção desde o princípio e como cada geração tem um papel em seu plano eterno. Adão foi criado à imagem de Deus, perfeito e sem pecado. Mas após a queda, a humanidade passou a viver sob as consequências do pecado. No entanto, Deus não abandonou sua criação. Ele permitiu que Adão e Eva tivessem filhos, iniciando uma linhagem que carregaria a esperança de redenção. O primeiro filho mencionado é Sete, nascido após a tragédia entre Caim e Abel. Sete foi escolhido como o continuador da promessa divina. Sete trouxe um novo começo para Adão e Eva, um símbolo da restauração que Deus poderia oferecer mesmo em meio à dor. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Gênesis 5:3. Este versículo nos lembra que mesmo em meio ao caos, Deus estava reconstruindo a humanidade por meio de Sete. A partir dele, vemos o surgimento de uma linhagem que busca a Deus, em contraste com a linhagem de Caim, marcada pela violência e pela rebelião. Cada nome nessa linhagem carrega uma história, um testemunho da graça e da fidelidade de Deus. O texto de Gênesis 5 continua listando gerações que viveram por muitos anos, cada uma delas carregando o legado de Adão. Mas esta não é apenas uma lista de nomes, é um testemunho da fidelidade de Deus em manter suas promessas. Enos, filho de Sete, é mencionado como aquele em cujos dias os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Ele simboliza o recomeço da adoração verdadeira. Podemos imaginar famílias inteiras se reunindo em oração e louvor, reconhecendo a presença de Deus em suas vidas. Enos nos ensina que a conexão com o Criador é um ato que precisa ser renovado a cada geração. Em seguida, temos nomes como Cainã, Maalaleel e Jared, que mantiveram a herança espiritual. Embora a Bíblia não entre em detalhes sobre suas vidas, sabemos que eles foram responsáveis por transmitir a promessa de Deus às gerações seguintes. Mas, entre todos esses nomes, Enoque se destaca de forma extraordinária. Ele não apenas viveu, ele andou com Deus. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o tomou para si. Gênesis 5:24. Esse único versículo carrega uma mensagem profunda. Enquanto todos os outros patriarcas são descritos como vivendo, gerando filhos e morrendo, Enoque é a exceção. Ele viveu 365 anos, mas sua vida foi marcada pela intimidade com Deus. Ele andava com Deus, o que significa que sua vida era guiada pela fé e pela obediência. Imagine um homem cuja comunhão com o Criador era tão forte que Deus decidiu levá-lo diretamente para si, sem que ele experimentasse a morte. Enoque é um exemplo de como podemos caminhar em plena comunhão com o Criador, mesmo em um mundo corrompido. A história de Enoque também aponta para a esperança de uma vida eterna. Ele não experimentou a morte, mas foi levado diretamente para estar com Deus. Isso nos lembra que a fé é a chave para superar as limitações deste mundo. O que será que Enoque viu e experimentou enquanto andava com Deus? Embora não saibamos os detalhes, sua história nos inspira a buscar uma comunhão mais profunda com o Criador, independentemente das circunstâncias. Sua vida serve como um lembrete poderoso de que é possível viver uma vida reta em um mundo cheio de desafios. Outro nome notável na linhagem é Matusalém, o homem que viveu mais tempo na Terra, 969 anos. Sua longa vida é um testemunho da paciência de Deus com a humanidade. Curiosamente,
O nome de Matusalém pode ser interpretado como "quando ele morrer, isso virá", possivelmente uma referência ao dilúvio que ocorreria logo após sua morte. Ele foi um sinal da graça divina, mostrando que Deus deu à humanidade tempo suficiente para se arrepender antes do julgamento. Imagine as histórias e lições que Matusalém transmitiu ao longo de sua longa vida, preparando as pessoas para os eventos que estavam por vir. Ele foi uma testemunha de várias gerações, compartilhando a sabedoria que acumulou em seus quase 1000 anos de vida. Quantas lições de fé e paciência ele deve ter passado adiante, sendo um marco na história divina. O capítulo de Gênesis 5 termina com o nascimento de Noé, que é apresentado como aquele que traria consolo à humanidade. Seu pai Lameque declarou: "Este nos consolará em nossas obras e no trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou." Gênesis 5:29. Noé é o elo entre a velha e a nova humanidade, aquele através de quem Deus preservaria a criação. Ele é um símbolo de esperança e renovação. Por meio de Noé, vemos que Deus nunca abandona seu povo, mesmo diante do julgamento iminente. Noé representa não apenas a continuidade da linhagem de Adão, mas também a promessa de um novo começo, uma nova oportunidade para a humanidade se reconectar com Deus. Sua história nos lembra que Deus sempre tem um plano para a redenção, mesmo quando a situação parece irreversível. A linhagem de Adão em Gênesis 5 nos ensina que Deus sempre esteve presente, conduzindo sua criação e mantendo sua promessa de redenção. Cada nome, cada geração, aponta para o plano maior que culminaria em Jesus Cristo, o Redentor prometido. Esses nomes não são apenas figuras do passado. Eles representam a fidelidade de Deus e sua disposição de usar homens e mulheres imperfeitos para cumprir seus propósitos eternos. Essa linhagem é um testemunho de que Deus trabalha através da história para realizar seus planos, mesmo quando a humanidade falha. Cada geração mencionada em Gênesis 5 é uma peça essencial no grande quebra-cabeça da redenção divina. Mas também há uma mensagem pessoal para nós. Assim como Enoque andou com Deus, somos chamados a caminhar em intimidade com o Criador. Assim como Noé foi chamado para preservar a criação, também temos um papel em levar a esperança divina ao mundo. Cada escolha que fazemos, cada ato de fé, pode impactar as gerações futuras. A história da linhagem de Adão nos lembra que não estamos vivendo apenas para nós mesmos, mas como parte de um plano eterno de redenção. Imagine como nossas ações de hoje podem inspirar nossos filhos, netos e até aqueles que nunca conheceremos a buscar a Deus com fervor. Você já refletiu sobre o impacto que sua vida pode ter nas futuras gerações? Assim como os patriarcas de Gênesis 5, nossas escolhas e nossa fé podem influenciar aqueles que vêm depois de nós. Imagine como seria o mundo se cada um de nós decidisse andar com Deus, como Enoque fez, ou responder ao chamado de Deus, como Noé. Que possamos aprender com a linhagem de Adão a buscar a Deus com todo o nosso coração e a confiar em sua fidelidade, independentemente das circunstâncias. E assim como Enoque, possamos ser conhecidos como aqueles que andaram com Deus. Se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal para mais reflexões bíblicas como esta. Deixe seu comentário sobre o que mais chamou sua atenção nessa história e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Que Deus abençoe sua vida e até a próxima.